Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VS LH11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos, se inscreva no canal e nos ajude. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, no botão azul de Aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. E se você se tornou membro e quiser participar do grupo do Telegram, manda uma mensagem que a gente inclui vocês lá no grupo. Então, muito obrigado, Thiago, Edwin e Mauro. O Edwin e o Mauro, eles fizeram renovação do clube de membros aí. Nós temos um segundo grande objetivo. A gente pretende tentar tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Essa certificação é cara, seria lá em São Paulo, então teria passagem, hospedagem, dentre outros. Quer nos ajudar nessa nossa meta aí? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram aí com o canal. Nós temos dois canais secundários que a gente está tentando monetizar, tentando chegar a 1000 inscritos. Então, a Mudicas e a Mufiagro, vá lá e se inscreva nesses canais. É de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar. A Mudicas aí, ó, a Mufiagro, já chegou a 700 inscritos, bem pertinho de atingir os 1000. Muito obrigado, então. Vamos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis. Ele foi lançado em dezembro de 2020. Na época, foi uma inovação, havia poucos fundos de base 10, ele veio para o mercado numa base 10. Hoje já está normal, né? A gente tem uma série aqui no canal, se eu não me engano, já está com mais de 22 fundos de base 10. Então isso, já, entre aspas, entrou na normalidade e eu vejo isso com muito bons olhos. A gestora era a Hectare, ela quebrou aí, se rachou, né? Os gestores do fundo saíram e montaram a própria gestora, a R Capital. Títulos e valores imobiliários, é um fundo com boa liquidez, não é das maiores, mas tem uma boa liquidez, uma média de 754 mil negócios por dia. Os usuários do site aí dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,26% e é um fundo que conta ali com quase 30 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sofrendo muito, ele está sendo negociado a um PVP de 0,89, isso indica 11% de desconto. Então é um fundo que possui um patrimônio de 309 milhões e o mercado está aceitando pagar 275 milhões. O que acontece, pessoal? Se você observar esse fundo aqui, no decurso do prazo, é um fundo que pagava muito dividendo. Então ele pagava 12, 14, 16 e tal, mesmo antes de outros fundos pagarem bem. E aí, se você observar recentemente, ele está pagando ali 11, 12, 11, 12. E o que aconteceu? Ele mudou a forma de pagamento, ele pagava de outra forma. Então esse fundo, que é um fundo de base 10, atualmente já está com seu VP valendo 10,37, mesmo no momento que a maioria dos fundos imobiliários de papel estão abaixo assim, da sua base de VP. Se o VP é 100, eles estão 99, alguma coisa assim. O CPTS está com a base de 90 e poucos reais. Então a maioria dos fundos imobiliários aí, de papel, eles estão sofrendo muito com a marcação. E esse fundo ele teve um crescimento muito bom nos últimos meses do seu VP. Por quê? Ele está distribuindo apenas no regime do que transita pelo caixa. Então, antigamente, ele fazia por competência. Então, mesmo lucros futuros, ele já distribuía. Como ele parou de fazer isso, tem um ponto ruim de não receber isso agora, mas, teoricamente, é como se ele tivesse ali 37 centavos ou mais, inclusive, já acruados no fundo para uma possível distribuição futura, né? Então, quem tiver paciência, futuramente pode ser que esse fundo entregue um bom resultado. Em razão disso aí, ó, o VP do fundo atual, 10,37, e o fundo está sendo negociado por 9,21. Por causa disso aí, dá quase esses 10% de desconto.
Tendo maio como referência, é um fundo que conta ali com 66 mil cotistas. Virando a página, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Atualmente, 9,23, mas chegou a bater 8,81 recentemente e a máxima de R$11. Então, vamos lá. Primeira, entre aspas, lição que a gente pode aprender. Se o fundo é de base 10 e você quiser ser muito, hiper, mega, ultra agressivo, vá lá e aceite pagar no máximo 10% de ágio. Ou seja, o máximo que você poderia estar pagando aqui seria esses R$11. Então note que já teve gente que pagou por esse fundo 12, quase R$13 de pagamento aí. Então quem pagou isso tudo aqui, ó, e vê o fundo caindo. Aí o fundo ainda ficou lateralizado um tempo aqui com ágio, sendo negociado acima do seu VP, fica lateralizado no seu VP durante um período. Durante o ano de 2021, todo o mercado estava aí em queda, desde março a maio de 2021. Todo o mercado vinha em queda, então esse fundo até que não estava tão mal. Ele fica lateralizado. Novembro, que todo o mercado sofreu, ele continua ali lateralizado. E aí também vinha mais ou menos no ritmo de mercado. 9 e pouco e tal, 9 alto aí, ó, próximo dos R$10. Não vinha numa situação tão problemática assim. Só que abril para maio, teve um movimento gigante aí, falando algumas informações a respeito do HCTR. E aí, por consequência, esse fundo aqui, o TORD e o DEVA também sofreram de tabela, chegando a incríveis lá em 12 de maio, ó, incríveis R$ 8,81. Então, a primeira lição, não compre caro demais. Não compre aqui no topo, aqui, ó, 12, 13 reais, se você não souber bem o que você está fazendo. Tem um critério para compra. E também não venda desesperadamente. Não é que você deve ou não vender seu ativo. Mas, ora, não venda só porque alguém está dizendo que é ruim. Se você vem num vídeo meu aqui e eu falo que eu não gosto de um fundo, se eu digo que eu não me sinto confortável com um fundo, tente entender alguma coisa a mais em razão disso, tá? Não leve isso como sendo uma verdade absoluta, como sendo um único critério e coisas nesse sentido. Porque muitas das vezes vocês podem estar sendo manipulados, viu? Enfim, não vou nem me alongar muito nesse assunto. O ponto é, não venda no desespero. Para quem assim não se desesperou e entre aspas aguardou, o fundo com a tendência de alta aqui, se for o caso, ó, esperasse um pouco, poucos dias ou poucos meses, você já conseguiria, assim, se vendesse agora, venderia com muito mais tranquilidade do que quem se desfez das cotas de forma desesperada. Enfim, né? Continuando, aquilo que eu disse para vocês. Olha o quanto esse fundo era agressivo. E por que esse fundo mudou o seu jeito de avaliar? Não foi bem ele que mudou. A CVM meio que obrigou. Porque lá no final do ano teve aquela problemática com o MXRF e de lá para cá o fundo mudou a forma de distribuição. Então note, ó, ele entregava 16 centavos, 18 centavos, 15 centavos, no momento que o pessoal não entregava uns yields desse, né? E agora ele está orbitando essa faixa aqui entre 11 e 12 centavos durante um bom tempo. Esse fundo já passou por 4 subscrições e a última ocorreu no final do ano passado, dezembro de 2021. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo. Então, desde mais ou menos, ó, foi de dezembro para cá que o fundo estabilizou nesse patamar de entrega aí, depois da problemática da CVM. Então, o último anúncio do fundo, 7 de junho para pagar 14 de junho, ele anunciou 12 centavos, que na época, com a cotação a 9,29, indicava um yield de 1,29, que eu reputo ser um yield aceitável para um fundo igual a esse. Como a cota recuou um pouco, esses mesmos 12 centavos estão indicando atualmente 1,30%. Esse fundo vem com 16% de yield acumulado. E agora, o que eu fiz, a mesma coisa que eu fiz com o vídeo do HCTR, que eu faço com o RPR, que eu faço com o ARCT. Pessoal, olha para um yield desse, de 16% ao ano. Será mesmo que um yield desse aqui não tem os seus riscos inerentes a um fundo igual a esse? Vamos pensar, né? Então, se você investe num fundo igual a esse, qualquer outro desses outros que eu falei, fundos de alto rendimento, é porque ele também, em contrapartida, vai ter alto risco, né? Então, não há almoço grátis no mercado. Continuando, a gente vê que alguns institucionais possuem posição no fundo, e aqui eu falo sempre isso com ponto negativo, na minha opinião. O Iridium detém hoje 7,39% das cotas do fundo, e o Becri possui ali 6,18%. Os demais institucionais possuem posição até considerável.
Por que eu acho que é negativa essa exposição toda? Acima de 5%, o institucional começa a dominar o fundo. Ele pode chamar, fazer assembleia e tal, e decidir, inclusive, até por troca de gestão. Então, eu acho isso... assim, eu não vejo com bons olhos. Apesar de que é normal, que é legal, não há nada demais, né? Mas eu não acho interessante quando o fundo tem essa exposição em demasia aí em relação a acima de 5%. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e vamos ver o que o gestor fala aí do seu fundo. É muito interessante que vocês leiam, geralmente, essa parte introdutória de cada relatório, no qual os gestores se comunicam com os cotistas. Um ponto negativo que eu já vou criticar aqui é o seguinte. Antigamente, o relatório deles saía muito rápido. Eles comunicavam muito rápido com os seus cotistas. E atualmente, na minha opinião, está um pouco demorado. Nós já estamos no final de junho e até agora eles não trouxeram um relatório atualizado de maio. Note o que eles estão falando aqui, ó. O Versalhes distribuiu 11 centavos referente ao resultado do mês de abril. 1,08 sobre o patrimonial encerrado em 29 de abril. Então isso aqui ainda está fazendo referência ao mês de abril ainda. Então, eu acho que, assim, né? Já deveria ter um relatório um pouco mais atualizado. Em abril, todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto. No mês, não houve movimentação na carteira. Aí eles falam que, por eles investirem nesse XBXO, o 1810 lá, que é o circuito de compras e tal, eles não cobram taxa de gestão, tá? Nesse ativo não tem dupla taxa. Por fim, é importante mencionar que 35% do patrimônio líquido dos ativos da carteira estão com obras concluídas. E, considerando apenas os CRI pulverizados, esse número chega a 54%. Aí, ó, segundo eles, eliminando o risco de aumento de custos de obra, porque elas já estão bem encaminhadas, né? Dadas as circunstâncias da pressão inflacionária. Continuando, a gente já está dentro do relatório que vê a DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. O fundo fala que cobra até 250 milhões, 1%, de 250 a 500, que é onde ele se enquadra hoje, 0,95%, e ele cobra também 20% do QCD IPCA mais 4%, isso de taxa de performance. Como eu não sei calcular aqui, vamos ver na prática o que essas situações representam para o fundo aí. Então, olha só, abril, de novo, nós já estamos quase fechando junho, e esse fundo não trouxe um relatório assim, referente a maio ainda, né? Aqui vamos lá, ó. No mês de abril, esse fundo receitou 5 milhões e 600. De onde se originou isso? 5.400 vieram diretamente dos CRIs, 146 mil de outras receitas, provavelmente dinheiro parado em caixa. Dos CRIs, 2 milhões e 200 foram de juros, 3 milhões e 200 de correção monetária. E não houve aqui, ó, giro na carteira. O fundo teve como despesas 243 mil com controladores e outras despesas 3 mil. E taxa de performance bateu ali a danadinha 1.147. Quando bate a performance, a bichinha judia. Vamos ver como é que tá dando lá? Vamos lá, ó. 1.147 mais 243, 1.390 vezes 100 dividido por 5.625. Neste mês, as taxas do fundo estão representando 24,71%. E aí, meu amiguinho, tá bom para você? Quando eu me posicionei nesse fundo, dos pontos positivos que eu sempre falava da gestora era que eles tinham taxas bem aceitáveis por eles pagarem muito dividendo, né? Então, isso aqui me chama atenção de forma muito negativa. E desde que eles mudaram a gestora da Hectare para essa RCAP, sendo que as taxas mantiveram a mesma coisa, tá? Isso aqui começou a impactar muito. Então, o que eu digo? Isso aqui é um ponto que me faz entrar ou sair de um ativo. E quando eu me posicionei nesse ativo, ele estava dentro enquadrado. Então, se ele permanecer com esse tipo de taxa, se em algum momento... Só que aí eu não vou sair agora desesperado e me disposicionar do fundo. Se em algum momento, daqui um ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, o fundo voltar ao seu VP, facilmente eu me disposiciono do ativo e compro outro semelhante aí, de risco igual,
O meu problema com esse fundo não é o risco. Ele é altissimamente arriscado. Meu problema aqui não é ele ter diminuído de 15, 16 centavos para 11, 12. Não, nada disso me impacta. Agora, isso aqui me impacta. Se eu tivesse entrado no fundo ciente dessas taxas, beleza, mas não era assim. Você voltar todos os outros meses, você vai perceber, ó, por exemplo, esse mês é porque a performance, de novo, judiou muito. Ó. Nos outros meses não estava impactando tanto assim. E isso eu já vinha observando um aumento nas taxas aí do fundo. Então isso me chama atenção muito negativa aí. Vamos ver no acumulado de 2022 o que isso está representando? Olha só, vamos lá. 959 mais 1391 vezes 100 dividido por 19,635. No acumulado do ano, as taxas caem para 12% aí, ó, 11,96%. Como eu disse, no geral, o fundo não estava, aumentou muito. Esse fundo cobrava 4, 5% de taxa, 6% de taxa, mesmo com performance. E agora deu essa loucura doida aí. Então, se continuar com essas taxas fora do meu crivo de 15%, eu sou tranquilo em dizer... Aí as pessoas me perguntam, amor, quando que eu devo sair e vender um ativo? Eu sou contra venda de ativos. Se você entrou no ativo, procure fazer o máximo. Por exemplo, eu precisava balancear minha carteira e levar esse fundo aqui para pelo menos 300, 400 reais dentro da carteira pública do canal. Com essa minha visão aqui, o que é a vantagem de eu fazer vídeos? Eu estudo junto com vocês. Eu não tenho tempo de estudar um relatório antes, então eu abro aqui com vocês e vejo. Ou quando é algo do meu interesse, né, algum fundo que eu queira comprar que está por fora aqui, eu vou lá e abro o relatório rapidinho. Então, dito isso, gente, eu particularmente fiquei decepcionado com essa posição da gestora atual. Então, esse é um motivo que me faria me desposicionar do fundo. Se eu quero um fundo, por exemplo, tá, como a HGLG, que é um fundo que é alta liquidez, seguro, boa gestão, fundo faz venda de ativos, aí ele fica ali 2, 3 anos sem girar o patrimônio. Eles param de... começa a vender ativo. Eu gosto porque ele é grande. Aí ele começa a vender ativo, não compra, começa a amortizar, ou fica sem fazer gestão ativa. Enfim, são situações que podem me fazer me desposicionar de um fundo imobiliário. Aquilo que me fez me posicionar tem que ser o mesmo motivo que me faz desposicionar. Eu, de novo, não posso ser raso e me desposicionar do ativo porque ele diminui o rendimento. Porque são situações que, na minha opinião, não cabem. Tá? Porque agora eu vou alegar que esse fundo aqui é arriscado e tal. Enfim, espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista aí. Vamos lá. Continuando, a gente vê aqui em que o fundo investe os seus ativos internos. Hoje, 85% do fundo está alocado diretamente em CRIs, 8% em FIIs e 6,6% aí parado em caixa. É um percentual alto, na minha opinião. Eles tinham uma celeridade muito maior, deveria estar alocando esse capital aí. 66% dos seus ativos são do segmento de hotelaria, que é altíssimo risco, 12,9% residencial, 11,2% lazer, comércio e lazer 2,7%. Outro ponto que me chama atenção negativamente são esses excessos de concentração aqui, ó, que eu venho falando sempre nos últimos vídeos. Abra todos os últimos vídeos e veja lá se a gente não está falando sobre esse tipo de situação aqui, ó. O fundo tem uma concentração de 20% nesse GPK, 14,5% nesse Mirante e o circuito de compras aqui representa 11,30%. Eu até acho interessante o risco que o fundo corre, um fundo agressivo e tal, mas o que eu não gosto é quando um fundo se expõe mais de 10% do seu portfólio num único ativo, né? Então isso aqui eu vejo com maus olhos. É um fundo que tem uma boa diversificação geográfica, já tem praticamente só não está presente aí na região norte, tem posição em várias regiões do Brasil aí. E aqui a gente vê como que tá o que ele investe, né? Ele tem aí IPCA da carteira do fundo, IPCA mais 11, a média, isso representa 76% do portfólio. Ele tem ali, ó, IGPM mais 14, representa 20% do portfólio. E por fim ele tem IGPDI aí, ó, que é apenas 2,8%, com a taxa média de IGPDI mais 8,38%. O prazo médio dos ativos eu não me incomodo muito, e o que eu gosto de olhar é o duration. O duration médio aqui para mim tem que ser um duration abaixo de 3 anos, 3 anos e meio, e nesse crivo o duration é bem interessante. Qual a diferença de duration para o prazo, amor? É que o prazo é quando vence realmente aquele ativo que ele comprou. Ali no final, ele teoricamente recebeu tudo que ele tinha para receber, se tudo correr numa boa. E o duration é o prazo que teoricamente o fundo leva para receber tudo que ele, assim, o grosso da dívida, né? Para receber a dívida, o resto é juros.
Então, em 2,6 anos, ele recebe a maioria do dinheiro investido. Então, eu acho interessante esse tipo de duration. Outro ponto, apesar de todo o risco que esse fundo corre, quase que 60% dos seus CRIs são de subdivisão sênior. Isso indica que se houver algum inadimplemento, algum problema de solvência, os sêniors recebem primeiro, depois os mezaninos e, por último lugar, receber o subordinado. Ele tem um percentual alto de subordinado, ó, 37%, mas ele tem ali um percentual também bem alto de quase 60% em sênior. Isso traz muito mais segurança para o fundo. O LTV do fundo, quase que 50% do LTV do fundo é um LTV ruim. LTV acima de 80% aqui, ó, sendo que o ideal é que ele seja abaixo de 50%. Então, apenas aqui, ó, 33% vai ter um LTV, não é dos mais aceitáveis, né? Mas um LTV ali abaixo de 65%. O que é esse LTV, Amu? Loan to Value do inglês. É como se fosse assim, ó. Eu vou considerar aqui só 80, mas é mais, tá? Mas vamos supor que esse fundo aqui emprestou o dinheiro lá para dívida. Então, a cada R$85 de dinheiro que ele emprestou, ele vai ter ali 100 de garantia. Isso aqui seria um LTV de 85%. Então, quanto maior esse spread, essa diferença, ou seja, quanto menor esse percentual aqui, isso é melhor, porque significa que o fundo vai ter mais garantia. E os ativos que ele investe, ó, setor corporativo, multipropriedade, loteamento, sendo que multipropriedade e loteamento são de altíssimo risco. Então, quando eu falo nos vídeos, ó, Versalhes, Deva, HCTR, URPR e vários outros inúmeros de BAR e muitos outros inúmeros, são os fundos de altíssimo risco, porque internamente eles têm esses riscos do setor nos quais ele investe. Isso é o que traz risco para o fundo, né? Continuando, a gente vê os ativos internos. Um ponto positivo que eles melhoraram em relação ao relatório anterior que eles faziam é esse nível de risco aqui, ó. Então, assim, pelo que eu venho acompanhando mês a mês, isso aqui já está arriscado já há algum bom tempo, mas pelo menos ele não vem aumentando o nível, os itens com risco aqui, ó. Isso aqui, pelo que eu estou acompanhando mês a mês, está mais ou menos controlado. E venhamos e convenhamos. De novo, lá atrás você viu que esse fundo paga 16% de dividend yield acumulado. Será que você não esperava que poderia acontecer algo semelhante a isso aqui? De uma inadimplência, de alguma ziquezira, né? Alguma problemática no fundo? É esperado. A gente não quer que aconteça, a gente quer que seja contornado, a gente quer que, se for o caso, que se resolva. Mas saiba que se você está comprando um ativo que paga muito, você tá passivo desses riscos aqui que o fundo mostra. Nesse vídeo aqui eu não vou me alongar muito, que eu já me alonguei lá atrás, tá? Eu vou correr aqui para terminar. O fundo tem 2 páginas aqui nesse relatório de risco dele. E a última página aqui, o finalzinho dela, mostra o restante dos ativos que ele investe. Deixa eu só voltar naquela primeira página para mostrar um ponto aqui, ó. Percentual de que o fundo está alocado, ó. Resort do Lago. Resort do Lago. Apesar que lá atrás ele pelo menos foi transparente e nos trouxe tal informação que ele está concentrado. Ó, mas ó, 12,25, com mais 2,25, só que ele tem 15% do PL nesse ativo. Ó. Isso aqui, quando você for olhar, não olhe somente um, veja se ele tem mais do mesmo. Tá? Ó, aqui, ó. OP Resort. Então ele tem 4,28 mais 3,26. Por que eu devo fazer isso, amor? Porque se o Resort do Lago der problema, gente, ele vai dar problema na operação toda. Então, mesmo que, ó, os dois são mezaninos aqui, provavelmente, ó, sênior e subordinado. Então, nesse caso aqui, ó, o subordinado é menor. Então, pode ser que esse crédito talvez sofra e esse aqui pode ser que ele não sofra, porque ele é sênior, né? Mas ainda assim, fique atento se o fundo tem mais de um ativo ou não. Então, a maioria dos seus ativos até que está dentro de um controle de risco aceitável. Esse é um dos pontos que eu falo, é o seguinte, não adianta o fundo ser grande, não necessariamente significa que ele tenha alta diversificação. Tem fundos menores que esse aqui, que não tem essa concentração que esse aqui está tendo, e tem fundos iguais a esse ou até maiores que também tem esse problema de concentração. Isso para mim é muito ruim mesmo. O fundo ancorou, ajudou o amiguinho da própria casa, né? Eles ajudaram o XBXO, o fundo circuito de compras, e eles compraram, além de investir no CRI, eles compraram 8% do seu PL investindo diretamente no FI, nesse fundo imobiliário. É o único fundo imobiliário da carteira e ele não está performando. Então imagina, um fundo que antes ele era alocado 100% em CRIs,
Hoje ele tem ali, ó, quase 10% do seu patrimônio que nesse primeiro momento não está rendendo rendimentos para o fundo. Eu acredito na tese do fundo, acho que eles, apesar de tudo, né, com exceção dessa questão de taxa que vem me decepcionando, com exceção disso, eu acho que eles fazem um bom trabalho. E isso aqui, no médio e longo prazo, situação de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tende a destravar um ótimo valor para o fundo aí. Eu acredito muito nessa tese. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VSLH são somente essas informações. Eu gostaria de pedir, reforçar, vá lá nos canais secundários, se inscreva e nos ajude a monetizar esses canais. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Por favor, deixa o like nesse vídeo e comenta. E aí, você investe no Versalhes? Você já investiu? Você decidiu sair do fundo? E aí, de novo, a única coisa que hoje me decepciona é a parte de taxas cobradas. Se a taxa, na média, ficar dentro da normalidade, que é o que está acontecendo nesse ano, para mim tudo bem. Um mês ou outro estou aí, aceitável, mas se essa taxa extrapolar os 15%, com certeza eu me desposiciono do fundo assim que eu tiver uma oportunidade. Sem pressa, sem estresse, sem nenhuma loucura, tudo bem? Por favor, compartilhe com a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Ajude-nos a chegar a 10 mil inscritos. Ajude-nos aí no clube de membros, se você quiser apoiar financeiramente o canal. Se quiser nos ajudar aí a tirar a certificação CEA, faça-nos uma doação para o Pix do canal. Muito obrigado a todos vocês que ajudam, colaboram, assistem, que se inscrevem. Obrigado mesmo de coração. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando uns slides aí a respeito dos CRIs do fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Artlist.io. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music licensing reimagined. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy-coated heart melt when you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection when I stepped in sweet confection. Artlist.io. Honey, you're my sugar. I'm pleased as punch, whether spiked or sparkling. You make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want the last course first. Oh.